Olá pessoal, tudo bem? Nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre topografia na segurança. Vem comigo. E para falar desse tema, eu estou aqui com um profissional que trabalha, é claro, na área de topografia. Agrimon, eu queria que você se apresentasse e falasse para a gente quanto tempo você tem de experiência. E a gente vai debater um pouquinho, conversar, e você vai nos ensinar um pouquinho mais sobre topografia. Seja bem-vindo. Obrigado, pela oportunidade. Eu sou Agrimon, trabalho na Progen aqui. Eu trabalho em obra já há 14 anos, topografia 8, e a gente já passou por muitas experiências e várias obras no setor de topografia. Quantas vezes você foi filmado na sua vida? Fala pra mim. Nenhuma. A primeira a gente nunca esquece. Exato. Já se apresentou o Agrimon, a gente vai agora conversar um pouquinho sobre o que ele faz. Explica pra gente, Agrimon, o que é topografia? Bom, topografia, é tudo que se ajusta às coisas no espaço. Então, topografia desde o avião até uma obra construída. Isso é topografia. A visibilidade dela é quando a coisa está pronta, a coisa está no lugar. Até então é uma série de fatores, séries de questões de topografia, uma série de estudos e processos para que aquela determinada obra ou equipamento, o que seja, esteja no seu local programado. Você sabia que topografia também era isso? Para mim foi novidade agora, aprendi mais uma. Qual a importância da topografia numa obra como a nossa aqui, na descaracterização de barragem? A importância é para a gente iniciar a questão da projetista, iniciar todo o processo para a projetista dar uma base consolidada para eles projetarem, para trazer fator de segurança melhor para as barragens, executar o que foi planejado, o que foi programado, o que foi projetado. A gente vai garantir que o que foi projetado vai ser implantado em campo de fato. Eu consigo fazer uma obra sem a topografia? Não. Não? Não, você não vai. A obra você consegue, o gabarito da obra você executa, só que a locação dela você não sabe se está no lugar certo. Muito bom. Quando ela inicia suas atividades e por quanto tempo? A topografia ela começa quando, Agrimon? E ela só começa ou ela para no meio da obra ou ela vai até o final? Quando ela começa e quando ela termina? A topografia, Romildo, eu costumo dizer que ela é a primeira a chegar na obra, antes até mesmo da fase de projeto, e ela é uma das últimas a sair da obra. Enquanto a obra não está totalmente comissionada, a topografia não sai da obra. Poderiam perguntar, Romildo, mas por que você está falando de topografia? A sua área é saúde e segurança. Porque agora a gente vai entrar nesse tema. Eu gostaria, Agrimon, que você dissesse para nós como que a topografia pode auxiliar na saúde e segurança de uma obra. Trazendo aqui para o nosso dia a dia, nossas questões de barragens, das descaracterizações, a topografia, a gente tem a condição com bons equipamentos, de fazer o controle das barragens. Controle de movimentações de barragem, controle de recalque. E isso nos dá parâmetros para dizer, essa estrutura está movimentando, essa estrutura está estável. Então, o único meio para dar esse feedback da barragem é a topografia, com os devidos equipamentos. Agrimon, uma coisa também que eu sempre vejo que vocês nos auxiliam, quando a gente precisa fazer alguma medição de altura de rede elétrica, a topografia é chamada também para poder cravar essa altura e a gente sinalizar. Isso é uma coisa também que envolve segurança, correto? Exatamente. É uma das várias aplicações da topografia aí na questão de segurança. Perfeito. E também a gente olha muito aqui, como você disse, se os taludes, se a barragem, se o maciço se movimentou. Quando a gente tem muita chuva, a gente também verifica que teve deslocamento de material e muitas vezes a topografia é chamada para saber o quanto esse material se movimentou. Correto, Agrimon? Exatamente isso. A gente vai lá e faz as análises, faz as leituras e a gente consegue certificar se a estrutura moveu ou não. Eu anotei aqui algumas coisas. Então a gente já deu alguns exemplos de como a topografia pode ser aplicada na segurança, fazendo as medições de altura de rede, de movimentações de talude, de larguras de vias de acesso para saber se está contemplando o que a norma diz que tem que ter, e tudo que o Agrimon já disse aqui para a gente também. E, Agrimon, as informações que você coleta no campo, o que você faz com elas? Ok.
A gente, né, detém aí de vários equipamentos, dentre eles RTK, estação total, computadores, enorme capacidade de processamento, softwares, Civil 3D, Recap, Revit, vários outros softwares, né, para a gente tratar esses dados coletados em campo. A gente faz toda a coleta de dados em campo, traz para escritório, para a sala técnica, trabalha aquele material de acordo com a necessidade do que você precisa ter, né? Você precisa ver, enxergar em cima daquele levantamento. E a gente trata na sala técnica, no escritório, e passa o produto para as demais áreas, né, de interesse. Então, Agrimon, aquela história que a gente diz, ah lá, os caras da topografia estão entrando lá, segurando o prisma e batendo a visada. Não é só isso. Então tem muita coisa por trás disso, né? Muita coisa, estratégia técnica, né? De análise de dados e de formatação de informações que vão servir para a tomada de decisões, né? Exatamente isso, Romildo. Eu costumo dizer, inclusive, que topografia, né, além de ser uma área complexa, pouquíssimas pessoas têm noção do que é, de fato. A maioria enxerga o cara atrás no equipamento, enxerga olhando um prisma, olhando uma baliza, né, mas não tem nem noção do que é aquilo ali e qual que é o produto de fato que aquilo vai entregar. Então a topografia todo mundo enxerga quando tem um prédio pronto, uma estrutura pronta, uma estrutura geotécnica, uma ponte, uma barragem pronta. Aí eles enxergam, aqui tem uma topografia. Mas o processo todo do cara lá olhando atrás do equipamento, olhando a baliza, olhando o prisma, ele é complexo, demanda muito, né, demanda muito estudo, muita dedicação para você entender, né, qual que é o produto, qual que é aquela necessidade, por que aquilo está sendo feito e o porquê. Então, gente, com esse podcast de hoje, esse bate-papo aqui, que eu digo, a gente pôde trazer para você um pouquinho mais do que é topografia. E também o Agrimon está representando aqui, tem mais gente aqui no estúdio, e está representando todo esse time de topografia que existe em todas as obras. Você sabia de todos esses fatores que nós falamos aqui? Se você não sabia, comente aí nesse vídeo que você vai estar recebendo, dê o like no vídeo e compartilhe com as suas redes sociais. É importante que a gente tenha boas informações repassadas a muita gente. Agrimon, mas por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E nós fazemos. É isso aí. Até o próximo podcast, um pouquinho de fatos sensíveis, fatos importantes que talvez você não sabia. Até mais.